e trabalhar com um processo de recreação, mas também para as aulas de natação no geral, né? Funciona muito bem. Então, eu trouxe aqui para a gente iniciar uma fala, né, do Pereira de 2006, que ele diz assim, que nos caminhos da aprendizagem nós encontramos duas cidades, a rigorosidade, cidade, né, rigorosidade e a ludicidade. Ao optarmos pelo caminho da ludicidade, o processo ensino-aprendizagem ele vai ocorrer de uma maneira mais relaxada, ou seja, mais prazerosa, né? Isso ele até brinca, né? A questão da rigorosidade, ele chama de cidade para fazer essa brincadeira. E só que ele é muito feliz na fala dele, né? Porque realmente vai acontecer de uma maneira mais relaxada e mais prazerosa. Todo mundo gosta de aprender quando aprende de maneira lúdica, né? Então, como nós já falamos aí, a questão do ambiente aquático, ele sempre foi um motivo de adoração, celebração e ainda um desafio do ser humano, né? O homem ele sempre teve uma paixão com esse ambiente aquático. E a gente sabe que são inúmeros os motivos que existem para ele se relacionar de forma intensa com esse cenário. E aí a gente sabe, né? Inicialmente a questão da subsistência, a gente tem pescas e outras situações, né? Mas também a questão do nosso lado aqui, vamos tirar essas questões de embarcações, mas as atividades físicas, terapêuticas e recreativas. Isso são coisas que não têm preço quando a gente trata de, né, ambiente aquático. Quando a gente ainda dentro desse ambiente aquático, a gente vem a falar, né, que o homem ele vai permitir a exploração desse lindo cenário, né, promovendo sempre situações de prazer e satisfação, como os momentos em família, numa praia, numa piscina, realização de esportes e algumas outras atividades aquáticas, ainda como melhoria da qualidade de vida. Então nós temos aí a questão, você está enxergando? Cadê o coisa de vocês? Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Ó, para mim tá passando aqui, ó. Tá certinho. Internet de vocês que deve ter travado aí, ó. Sério? Não é possível. É isso que eu tô fazendo. Eu tô conseguindo fazer isso, tá certo? Para facilitar aí o lado de quem tá perdendo as aulas. Mas vamos lá então, né? Voltando aqui, né? Fazendo uma recapitulação. O, o homem, né? Ele vai explorar esse cenário e ele, dentro da questão de saúde, qualidade de vida, bem-estar, lazer, é nítido a ida para praia, a ida para piscina, para parque aquático. Tem uma galera daqui da região nossa que adora Caldas Novas, né? E vai realmente com uma intenção de quê? De se divertir, de, né, de ter momentos aí de melhor qualidade de vida, momentos de lazer. Então, quando a gente está dentro desse ambiente, né, e consegue explorar isso de uma maneira lúdica, de uma maneira interessante, poxa, muitas pessoas vão ficar felizes e vão querer comprar esse tipo de serviço. Então, para nós, educadores físicos, né, e profissionais que vamos estar trabalhando nessa linha de frente, é extremamente importante dominar algumas técnicas para poder trabalhar de uma maneira, né, prazerosa, lúdica, divertida, vai ter emprego, vai ter dinheiro e vai ter condições de trabalhar se divertindo, né? Eu acho que isso daí é a parte mais fantástica que tem.
Então, quando a gente volta no tempo aí um pouquinho, né, até meados ali da década de 1980, as piscinas elas eram construídas quase que de forma exclusiva para a prática o quê? De esporte aquático como natação e polo. Então, você não tinha piscinas focadas para lazer, não era muito foco, o princípio não era esse. Hoje, as piscinas já são programadas para quê? Para prática esportiva e para atividade de lazer. Então você vê o processo de construção de piscina hoje, ele já acontece de uma maneira diferente, ele já tem ali adaptações a colocar alguns equipamentos, a área já é planejada de maneira diferente, e isso é muito interessante, porque deixa cada vez mais a situação nossa de professor mais confortável, porque o ambiente ele fica melhor, né? O... Quando a gente fala de lazer e recreação, isso daí é uma coisa muito bacana. No semestre passado vocês tiveram aí aula de lazer, não tiveram? Foi semestre passado? Ou foi no quinto? Né? Eles são o quê? São condutores para práticas saudáveis e lúdicas para todos os participantes, seja ele criança, jovem, adulto ou idoso. Então, tá relacionado à questão de saúde, né, as questões saudáveis mesmo. Massaldi, em 2004, ele aborda o que? Uma relação muito legal que existe entre o lazer e a participação humana nessas práticas de exercício físico inserido no meio líquido. E aí, ele diz que essa participação, quando vai para o meio líquido, por mais que você esteja fazendo um exercício, você sai dali com uma sensação de lazer, de ter participado de um momento de lazer, o que torna, um tempo destinado a uma prática de atividade física ou exercício físico, você você sai dali ainda com a sensação de ter tido um lazer e um lazer de qualidade. A, essas atividades, quando eu falo de recreação, nós vamos estar falando aqui na aula de hoje praticamente de jogos e brincadeiras, né? Que são o quê? Excelentes opções e oportunidade de desenvolvimento de uma educação para o lazer. Não sei vocês aqui que estão comigo hoje, mas nós temos muita gente, mas muita gente que não sabe o que que é lazer e não sabe ter lazer. Às vezes a pessoa ela fica em casa e ela fica com tempo ocioso, que é importante você ter o ócio também. A gente sabe que às vezes você ficar sem fazer nada é importante, faz parte. Todo mundo deveria ter um tempo no dia, na semana, para ficar à toa sem fazer nada, né? Mas às vezes a pessoa não sabe nem o que que é um lazer, qual é o tipo de lazer que ela gosta, né? Isso é complicado. Ou então, às vezes, ela tem a opção apenas de um tipo de lazer. Às vezes é um lazer só de ver um filme, ou então de outros lazeres, sair para beber, comer, enfim, né? Mas a gente tem que explorar a capacidade de lazer para a prática de exercício. Né? O foco principal nosso daí é tentar convencer o máximo de número de pessoas a se tornarem ativos, né? E se manterem ativos ao longo da vida. Então, essas práticas elas são reconhecidas o que como essenciais para o desenvolvimento integral do sujeito. A pessoa que não tem lazer, ela vai desenvolver alguns problemas de saúde, porque ela não vai ter uma válvula de escape, né, para a questão da saúde mental, principalmente, porque o lazer, ele relaxa, às vezes você cansa o seu corpo durante o seu momento de lazer, mas a sua mente, a sua cabeça, ela vai sair ali daquela atividade relaxada. Então, isso daí é um efeito extremamente positivo. É, diga, para os outros pararam de aparecer também ou não? Mas depois eu deixo o vídeo e vou deixar o endereço dos slides aí também, não tem problema não, tá? Não?
Seu e-mail estava certo? Às vezes você errou o e-mail, hein? Teve gente que. Tá, beleza, eu te passo. Não, mas agora não adianta não, agora não adianta não. Se você colocou errado, não tem jeito de eu ajustar lá não. A questão é só realmente. Eu te passo a nota, tá? Eu te passo. Beleza, tranquilo. É, então, assim, a questão é que a gente vislumbre o quê? A ludicidade e a diversão sempre com segurança, tá? É, quando a gente fala de ludicidade, né, é muito interessante porque ela é relacionada à infância, a jogos e brincadeiras. Por que que é relacionada à infância, jogos e brincadeiras? Porque nessa época da vida, tudo que você faz, ou quase tudo que você faz, ele te leva a um aspecto de diversão, de prazer, de alegria, né? O jogo, ele tem regras. Ele tem regras. Só que essas regras, às vezes, muitas das vezes, ou na grande maioria das vezes, quando a gente está falando de brincar, de se divertir, de outras possibilidades de jogo, esse jogo ele pode ser modificado, ele pode ser alterado. Na verdade, às vezes ele até deve ser modificado e alterado à medida que você tem um grupo heterogêneo participando desse jogo com você, né? Essa ludicidade, ela, ela representa, ela teve uma origem, né, na Grécia com o termo ludus, que significa brincar, né? Então, seria realmente brincar, se divertir, sentir prazer e alegria, independentemente da sua questão cultural, da época, da classe social. Essas brincadeiras, elas fazem parte da vida de todo ser humano, ou pelo menos deveriam fazer, né? Porque isso favorece o quê? Que a pessoa se autoconheça, se descubra e descubra a outra pessoa, que ela veja, né, regras sociais e que ela tem possibilidade de modificar regras sociais, adaptar. Tudo isso são pontos interessantes quando eu falo de ludicidade. Falando ainda de crianças, é fundamental, né, a gente inserir essa questão lúdica no processo de aprendizagem, porque ela favorece no crescimento saudável e harmônico dessas crianças. E quando hoje em dia, por mais que a gente tenha tentado romper com o tecnicismo que surgiu, né, um pouco antes aí, no meio da ditadura militar no Brasil e que se perdurou fortemente até os anos da década de 1980, iniciando na década de 1990, chega agora e tem muita gente ainda com a visão tecnicista, que vai entrar uma criança, às vezes, numa aula de natação, alguma coisa que está preocupado só com a técnica, com a técnica, com a técnica, e esquece que o principal fator ali é a criança se divertir, é ela gostar, é ela brincar, porque se ela se divertir, se ela estiver gostando, né, se a atividade ali ela for prazerosa para aquela criança, ela vai querer ir sempre naquele lugar. Se for chato, com o passar do tempo, ela vai querer ir cada vez menos naquele lugar. E ela começa a ficar doente no dia e horário da aula, ela começa a fazer tudo para não ir para a aula, né? Isso é complicado. A ludicidade ainda pode atuar de forma essencial, né, uma forma importante aí, no caso, para a formação crítica e criativa, porque, embora rotulado como perda de tempo, ela é extremamente importante, já que a criança ela é naturalmente lúdica. Criança quer brincar, criança é feita de brincadeira. Se você quiser se aproximar de uma criança, é só você começar a brincar com ela. Então, isso é uma coisa que a gente não pode perder, né? Não pode perder. É, E aí eu tenho um desafio para hoje, que é um desafio bem interessante para vocês.
porque o desafio aqui do Jamboard, que eu mandei o link aí no chat para todos. É, esse Jamboard, ele vai funcionar como um quadro, uma lousa. Imagina que vocês vão ter aí um quadro igual a gente tem na sala de aula, tá? É, e aí eu quero que vocês criem 4 atividades para recreação aquática. Essas 4 atividades, você pode escolher, né, para quantas pessoas são, a questão da faixa etária, tá? E eu gostaria que fosse realizado no mesmo grupo da atividade anterior. Eu vou abrir aqui a tela, vocês já acessaram alguns, vocês já estão vendo, e é muito fácil de mexer aqui no Jamboard, né? Então vamos lá, vamos passar para o Jamboard. Abrindo aqui, ele vai me mostrar, né? O nosso já está aqui aparecendo o nosso quadro. Está escrito aqui recreação aquática. Vocês estão observando. Aqui tem 1 de 10. Foi porque eu montei aqui, ó, 10 quadros, né? 10 lousas para abranger até 10 grupos. Como que a gente vai fazer a situação aqui? Grupo 1, quando vocês clicarem aqui, ó, clicou 2 vezes, vocês conseguem colocar o nome do grupo, tá? Dá um espaço. Oi, beleza, libero aqui para a questão. Eu tinha colocado que eu posso editar. Pode editar. Beleza, Siqueira. Pronto, resolvido. Tá? Tá permitindo a edição. Do lado esquerdo, vocês têm uma caneta, vocês têm um apagador, uma borracha para apagar, tem uma setinha que você seleciona, tá? Tem uma nota autoadesiva que é igual essa que está escrito aí o grupo, e você vai ter o quê? Uma possibilidade de adicionar imagem e ainda um laser, tá? Então, vamos lá. A turma que pegar a primeira lousa aqui, já coloca, pronto, a Letícia já se adotou da primeira, já pode mudar a cor, pode personalizar do jeito que você quiser. E aí você vai criar essa atividade. Você pode colocar imagem, você pode escrever, você pode tentar linkar um vídeo, alguma coisa assim, tá certo? Eu vou estar aqui acompanhando a atuação de vocês nas laudas, perfeito?